um racismo englobado dentro do futebol, porque eu vou engravidar, porque eu vou ter um AVC. O Vinícius perdeu o título de melhor do mundo. Oh, meu Deus, que absurdo. Absurdo por quê, cara pálida? O Vinícius joga em quais agremiações? Real Madrid e Seleção Brasileira. No Real Madrid é um fenômeno. Na Seleção Brasileira é uma porcaria. Logo, na média, não tem por que achar um absurdo o cara não ganhar o prêmio de melhor do mundo, mano. Eu queria saber onde estão os defensores que me encheram a porra do saco na minha rede social quando eu falei que não era absurdo o Vini Júnior ganhar o prêmio de melhor do mundo. Não é um absurdo ele não ter ganho. Vocês fizeram um carnaval em cima de um assunto que não tem por que ter sido levantado. O Vini Júnior sofre muito com a questão racial. E ele, inclusive, é um batalhador. Acho incrível o trabalho que ele faz. É um bom jogador no Real Madrid, mas não dá pra você pegar e falar com unanimidade que é o melhor jogador do mundo. Pelo que ele faz no Brasil, ou melhor, pelo que ele não faz no Brasil. O pênalti que ele bateu foi ridículo. Ridículo. Nosso técnico é fraco, não consegue extrair o melhor jogador? Sim. Mas foi o Dorival que bateu o pênalti? Foi o Vinícius Júnior. O que vocês estão dizendo que tinha que ser o melhor jogador do mundo. Esse cara que tinha que ser o melhor jogador do mundo. Então não vem me encher o saco. Podia ganhar o prêmio de melhor do mundo? Podia. Mas não é um absurdo não ter ganho. Pra mim, não merecia ganhar o prêmio de melhor do mundo. E aí, Fê? Eu acho que pela temporada, sim. Eu acho que ele demonstrou no Real Madrid, principalmente na Champions League, mas o conjunto da obra realmente pesou muito, né? O Rodri, por mais que esteja lesionado, ele fez uma Euro muito bem. No clube dele, ele fez uma temporada muito boa até o momento de se lesionar. Mas eu acho que o Vini tem mais do que só as atuações do Real Madrid, né? Falta na seleção brasileira. Me lembra muito o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, na seleção brasileira, não teve os destaques que ele teve, por exemplo, no Barcelona e no Milan, né? O Ronaldinho, na seleção, ele não jogou tão bem assim também. Mesmo assim, ele ganhou 2 vezes. Então, melhor do mundo 2004 e 2005. Mas eu vou te falar, Fê, desculpa te cortar, mas mesmo ele não jogando tão bem, ele jogava o triplo do que jogava o Ele estava com uma geração que tinha Kaká, que tinha Rivaldo, que tinha Ronaldo, que tinha Romário, que tinha todos esses caras. Eu vou te falar, qual foi a atuação do Vini Júnior? Na seleção, nenhuma. Assim que você fala assim, mano, atuação de aplaudir de pé. Nenhuma, não, no Real Madrid você põe várias. No Real Madrid, sim. Na seleção brasileira você não põe nenhuma. Esse é o grande ponto. Aí a gente tem que falar o quê? Não só do Real Madrid. Se ele jogar só pelo Real Madrid, perfeito. Agora, pô, você tem que saber o que o cara tá fazendo com a camisa da seleção. Hoje o Vini Júnior, pra mim, é reserva da seleção. Ué, se você pega e coloca o cara não rende, pra mim hoje ele é reserva da seleção. Mas quem que você colocaria no lugar dele? Por incrível que pareça, um cara que eu falei que eu achava que não devia nem ter sido convocado, Luiz Henrique. O Luiz Henrique tá rendendo muito mais. O Luiz Henrique hoje tem mais personalidade que o Vinícius Júnior na seleção. Mas eu acho que é exatamente essa história, galera. Acho que a geração brasileira, claro, não dá pra dizer que é uma coisa desperdiçar, jogar fora. Mas para quem teve, eu citei o Ronaldinho Gaúcho, você tem numa mesa, e não é ser saudosista, é lembrar realmente como é a questão do futebol. O Brasil depende do Neymar há 15 anos. O grande protagonista do futebol brasileiro nos últimos 15 anos é o Neymar. O Neymar, na geração ali, quando ele entrou na seleção a partir de 2010, que tinha o Paulo Henrique Ganso, que tinha o Robinho ainda jogando, que tinha o Alexandre Pato, o Neymar começou a despontar como grande cara. Por isso ele é o maior artilheiro até hoje da seleção brasileira. Passou, inclusive, o Pelé. Não tem ainda uma Copa do Mundo, só que todo mundo só lembra do Neymar. Porque o Brasil não tem um segundo extra-classe. Tem um só. Na época que a gente viu o Brasil brilhar, tinha Ronaldinho, tinha Romário, tinha Ronaldo, tinha Cafu, tinha Roberto Carlos, tinha um monte de jogador que poderiam resolver. Hoje, o Vini Júnior na seleção brasileira, ele tem bons jogadores só do lado. Só. Ah, é você não falar do Rafinha. Com todo respeito ao Rafinha. Jogar na Premier League, jogar no Barcelona é uma coisa, jogar na seleção é outra. O Rafinha fez 2 gols de pênalti outro dia. Ele tá indo bem no Barcelona agora, mas ele veio do Leeds United. Não é esse jogador que você espera grande coisa. A geração do Brasil, para mim, hoje, é muito abaixo. E depender de um jogador só é muito ruim tratando de seleção. Então, mas se você pega o seu principal jogador, Fê, e você vê que esse jogador que você acabou de falar que a gente depende, que é o Vinícius Júnior, e vê que ele rende abaixo dos outros, eu não consigo aceitar e achar que esse cara é um cara que a gente depende na seleção. Por exemplo, para a seleção brasileira hoje, Fê, eu também acho que o Vinícius Júnior é mais jogador que o Rafinha. Mas para a seleção, o Rafinha rende muito mais na seleção. Não, ele tá rendendo mais. O Rodrigo rende muito mais na seleção. Esse é o ponto, né? Esse foi a primeira data Até FIFA. O Paquetá rende mais na seleção. Aposto com você. Essa foi a primeira data FIFA que o Rodrigo não participou, né? Isso, por lesão do Real Madrid, né? E aí você vê o quanto que ele já fez falta no primeiro jogo. E agora a gente tem um jogo dificílimo amanhã contra o Uruguai. Entender como que a seleção vai jogar aí, né? Porque o Vini, querendo ou não, ele já tem esse peso, né? Quando o Neymar não joga, o peso vai todo pra cima do Vini. Só que quando ele tem o Rodrigo, querendo ou não, ele puxa muito o jogo, ele pede muita bola, ele participa bastante da partida. Então, ele consegue, de certa forma, não vou dizer ofuscar, mas ele consegue equilibrar exatamente
a responsabilidade. Sem o Rodrigo e sem o Neymar, a responsa tá toda no Vini. O Rafinha tá bem na temporada? Tá bem. Mas a responsa na seleção é do Vini agora mais do que nunca. E o Brasil tem um novo convocado, Dodô. Dodô, Fiorentina. Quem é o Dodô? Então. O brasileiro pergunta, quem é o Dodô? É o Dodô, a tira dos gols bonitos? É? Se fosse, poderia resolver, né? Vou até falar pra vocês que a minha mãe falou assim, o Dodô foi convocado pra seleção. Aí eu, mãe, não, calma, vamos lá. Tem um monte de Dodô. Tem o lateral do Santos, Dodô. né? Fica tranquila lá. Ah, tá. Eu falei, é um menino que joga na Fiorentina e tudo mais, você não conhece. Ela, tá, não, já pensei que era o Dodô. Não só ela. Eu falei, Ninguém conhece. eu falei. Ninguém conhece. Cara, e assim, eu vi a declaração do Marquinhos falando para os Não torcedores... abandonem a seleção, né? Os torcedores, não abandonem a seleção brasileira. O Marquinhos virou e falou, abre aspas, não abandonem a seleção brasileira, o jogo vai ser em Salvador. Como que o povo brasileiro pode fazer isso, Marquinhos, de não abandonar a seleção, sendo que vocês não nos representam dentro de campo? Você já viu o torcedor brasileiro abandonando a seleção feminina de futebol? Os que gostam, os que realmente gostam de esporte e não de resultado, não abandonam. Por quê? Porque as meninas rendem dentro de campo. Você já viu os caras que realmente gostam de esporte abandonando os atletas que estão aí, representando na ginástica o Brasil, representando no atletismo o Brasil, representando uma natação, mesmo que não veja resultado, sempre, no né? vôlei Pô, sempre. sim. Você já viu os torcedores abandonando essa galera? Não abandona, mesmo que em menor proporção. Por quê? Porque representam a nossa instituição dentro de campo, representam a nossa seleção. Vocês não representam porra nenhuma o futebol brasileiro. Nada. O Fernando acabou de falar, na seleção tinha jogadores que reinavam dentro de campo, que davam raça dentro de campo, que, mano, saíam sangrando se necessário dentro de campo. Vídeo o Dunga, o volante. Hoje o volante da nossa seleção, ele não bate. O volante da nossa seleção, ele quer tirar todas as bolas de forma limpa. Ele acha bonitinho, ele acha perigoso dar carrinho. Os nossos atacantes, eles não conseguem fazer uma jogada de filtração. Eles não conseguem, não tem físico, não tem corpo, não tem raça, não tem vontade. Como que você quer, Marquinhos, que a gente não abandone a seleção? Como que você quer que o povo brasileiro abandone a seleção, sendo que ninguém consegue ter acesso a vocês? Vocês são intocáveis, vocês são os Dream Team das seleções do futebol. Só que ao contrário do Dream Team norte-americano do basquete, vocês não ganham porra nenhuma. É uma geração fadada ao fracasso. Vocês não representam porra nenhuma do que é a nossa seleção vitoriosa. Vocês são os perdedores. E como que vocês querem que a gente valorize a seleção? Assistir vocês dentro de campo dá sono. A Lagoa Azul, que passa na sessão da tarde, é mais da hora que eu assistir a porcaria da seleção de Você vocês. quer ver um exemplo, É uma Gui? vergonha. Jogo do Aí, Brasil... Só pra terminar, Fê, você pega, por exemplo, o Dorival Júnior, um técnico vergonhoso pra seleção. Você pega o presidente da CBF, vergonhoso o presidente da CBF. Como que alguém vai levar a sério e não vai abandonar esse mico chamado Seleção Brasileira de Futebol Masculino? Essa semana a gente vai ter 3 jogos em Salvador. Terça, Seleção Brasileira, Brasil e Uruguai, que por si só já é um jogo espetacular, maravilhoso. O Uruguai está melhor que o Brasil nas eliminatórias. O Brasil vai jogar em casa. Pois bem, não tem 25 mil ingressos vendidos. Palmeiras e Bahia vão jogar no feriado, Bahia e Palmeiras, na verdade, na quarta-feira, 6 horas. 40 mil já estão vendidos. Porque o Bahia está pensando em Libertadores e o Palmeiras vai em busca de título brasileiro. O Vitória